Então, irmãos, continuando aqui o estudo do vídeo anterior, né? Eu estava falando da morte, sobre a morte de Moisés, né? A questão do por que ele não entrou na terra prometida, porque não entrou em Canaã. Então, foi o mesmo motivo do irmão dele, Arão, não ter entrado. E aí eu estava lendo lá em Números 20:10, quando Moisés está diante da rocha e diante de toda a congregação, diante de todo o povo, e ele diz: tiraremos água dessa rocha para vós. Tiraremos, ele se referindo a ele e a Arão, né? Ele perguntou ao povo: tiraremos água dessa rocha para vós? Ou seja, como se Moisés e Arão fossem os provedores, né? Eles não deram glória, não glorificaram a Deus diante do povo. E Deus não aceitou isso. Ele era o líder, né? Moisés era o líder. Então, aceitar que o líder despreze, não santifique o nome do Senhor na frente de toda a congregação, na frente de todo o povo, isso é inadmissível para Deus. Então, foi esse o motivo, né? A gente vê também em outros textos, como por exemplo, no caso da morte de Arão, lá em Números 20:24. Vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Vocês foram rebeldes. Vocês quem? Moisés e Arão, né? No versículo Números 20, versículo 12. Porquanto não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que eles têm dado. Então, foi esse o motivo. Não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel. Eles não santificaram o nome do Senhor quando eles disseram essas palavras, né? Lá em Números 27:12, também está escrito: fostes rebeldes. Tudo no plural, fostes. Quem? Moisés e Arão. Fostes rebeldes ao meu mandamento de me santificar nas águas diante de seus olhos, né? Eles desonraram a Deus diante de toda a congregação. E lá em Salmo 106, aqui para terminar essa parte, Salmo 106, 32 e 33, também diz lá o motivo de porque Moisés não entrou na terra prometida. Ele falou imprudentemente com os seus lábios. Ele falou imprudentemente. Então, eles tomaram com essa palavra, tiraremos água dessa rocha para vós, eles tomaram para si a provisão de Deus. Eles não santificaram o nome de Deus na frente do povo. E isso é inadmissível para um líder, né, que está falando em nome de Deus para o povo. Então, voltando lá no texto, Deuteronômio 1, do 34 ao 38. Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, ou seja, Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, né? Perseverou em seguir ao Senhor. Lá em Números 14:24, também diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha aí, em Caleb houve outro espírito.
né? Diferente dos outros, dos 10 espias, né? Aí continuando aqui, também o Senhor, o texto de Deuteronômio 34, Deuteronômio 1, 34 ao 38. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Deus falando para Moisés. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. Fará herdar a terra prometida a Israel, né? Então, Josué que tem o mesmo nome do Messias, que tem o mesmo nome no hebraico de Jesus, né? Yahshua, né? Josué é quem vai levar o povo para entrar em Canaã, né? E aí isso aponta para o futuro que fala o quê? De Jesus, que é quem vai levar o povo para entrar na Nova Jerusalém, né? É Jesus, né? Quem vai fazer essa tarefa aí de levar o povo para herdar a terra prometida, a Nova Jerusalém, cumprindo assim a festa dos tabernáculos, né? Então, Deuteronômio 31, 7 e 8 diz assim: e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, que Moisés falando para Josué: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, Efraim, a tribo de Efraim, né? Efraim e Judá são introduzidos na terra prometida por Josué. Fazendo menção o que, irmãos? As duas tribos. Essas duas tribos vão fazer menção aos dois povos, as duas casas. A casa de Israel, representada por Efraim, os gentios, e a casa de Judá, representada pelos judeus. É Jesus quem vai introduzir essas duas casas na terra prometida, ou seja, na Nova Jerusalém. Entende a comparação? E aqui eu queria só adentrar um pouco no assunto aqui, falando das duas casas de Israel, falar sobre as ovelhas. Essa comparação com ovelhas. O Antigo Testamento, ele é a base, a lei e os profetas, os escritos, né, os salmos e tudo, é a base do Novo Testamento. Todos os apóstolos, o próprio Jesus, né, o apóstolo Paulo lá, que foi muito usado por Deus, né, para evangelizar, para levar o evangelho aos gentios. Então, assim, todos eles lá no Novo Testamento, eles tinham em mente a lei e os profetas. Eles não criaram nada, eles não inventaram nada, não tinha nada deles mesmos. Tudo que eles estão falando lá, a raiz está lá no Antigo Testamento. A raiz está lá na lei e nos profetas. E isso é importante, a gente ter isso em mente quando a gente vai ler a Bíblia, né? Então, assim, esse termo ovelhas, nenhum outro povo nas escrituras é chamado de ovelhas além de Israel. Somente Israel, a nação de Israel, né?
que aqui no caso do nosso estudo, a casa de Efraim e a casa de Israel. Nenhum outro povo nas escrituras leva esse título de ovelhas, né? Só Israel. Aí Jesus, lá em João 10, do 1 ao 7, a gente não vai ler tudo por conta do tempo, mas em João 10, do 1 ao 7, ele vai falar lá que ele é a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. E quem são as ovelhas que o pastor veio buscar? Que o pastor, Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Quem são essas ovelhas que o pastor veio buscar? Jeremias 50:17 diz assim: ovelha desgarrada é Israel. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhes quebrou os ossos. Então ele está falando aqui quem são essas ovelhas que Jesus veio buscar. Ele está falando de quê? Da casa de Israel e da casa de Judá, né? A casa de Israel foi a que foi as 10 tribos do norte que foi espalhado pelo mundo todo, né? Foi devastado aí pela Síria, foi espalhado. E o segundo aqui, quando ele fala do rei Nabucodonosor, é a casa de Judá, que foi levado cativo para a Babilônia, né? Mas retornou, voltou. Então, em 722, o reino da casa de Israel, Efraim, é levado cativa pela Síria. E em 586 a.C., a casa de Judá é levada cativa pela Babilônia de Nabucodonosor. As ovelhas desgarradas de Israel são Efraim e Judá. São Efraim e Judá. Em Miqueias 2, 12 e 13, diz assim: certamente te ajuntarei, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Jeremias 23, do 3 ao 6, diz: e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Em Ezequiel 11, do 16 ao 20, diz: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fortes lançados, e vos darei a terra de Israel. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Olha aí, esse texto de Ezequiel está falando da nova aliança, que Deus vai recolher as suas duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel, vai fazer uma nova aliança com eles. E ele está dizendo que vai tirar o coração de carne, vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E ele vai dizer: para quê? Para que esse coração novo, esse coração de carne, esse espírito novo? Para que tudo isso? Ele diz: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. É isso que é a nova aliança. É a lei de Deus inscrita no seu coração, na sua mente, né? Mais uma vez, a promessa de recolher Israel, que foi lançado no meio dos povos,
E depois a promessa da nova aliança, um coração de carne com a lei dentro dele, assim como foi dito em Jeremias 31, né? Jeremias 31. Em Ezequiel 34, fica mais claro ainda essa associação das ovelhas com as duas casas, né? Diz assim, Ezequiel 34, 12 e 13. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-los-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Ezequiel 34, 23 ao 26. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Olha o servo Davi fazendo menção depois ao próprio rei Jesus, que vai apacentar as suas ovelhas, né? O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção. Isso aqui são promessas futuras que ainda vão se cumprir. Farei uma bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Então, lendo esses textos aí, agora fazendo um paralelo com o Novo Testamento, o que Jesus diz sobre isso? Sobre essa questão das ovelhas, né? Quando Jesus está falando com os judeus fariseus, ele diz assim, outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está se referindo, quando ele diz outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está se referindo à casa de Israel. Ele está se referindo a Efraim, que foi espalhado entre as nações, né? E se misturou com os gentios. E aqui em João 10, 14 ao 18, Jesus diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E aí, para concluir aqui em Lucas 19, 10, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é que se havia perdido mesmo, hein? O que é que se havia perdido? A casa de Israel. A casa de Israel, que é Efraim, foi dispersa entre as nações. A casa de Judá voltou. Depois do cativeiro voltou. E está aí até o dia de hoje, lá na terra deles, né? Aos trancos e barrancos, né? Que só a existência deles ali naquele local, naquela terra, até os dias de hoje, só a existência deles ali, dos judeus, da tribo de Judá, né, ali, só a existência dele já é um milagre. Mas quando ele diz,
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A casa de Israel, que se misturou com os gentios, né? Que foi levada cativa pela Síria e nunca mais voltou a ser um povo. Nunca mais voltou a ser um povo. Está até os dias de hoje entre os gentios e acabou se tornando a plenitude dos gentios, que Paulo diz lá em Romanos 11, e que é prometido a Efraim em Gênesis 48, né? A gente viu isso no primeiro vídeo. Então, essa casa de Israel, Efraim, são essas ovelhas perdidas. Mateus 15, 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, os próximos vídeos a gente vai continuar esse estudo, né? Da casa de Israel e da casa de Judá. Vamos abordar as duas casas no contexto do livro de Oséias e também no livro de Ezequiel. Mas isso nos próximos estudos. A paz de Cristo a todos e até o próximo vídeo.